Amém? Na última sexta-feira, eu tive a alegria de celebrar mais um casamento. E esse casamento foi realizado aqui na nossa igreja. Foi o primeiro casamento realizado no templo da ICV. Amém? Já fiz vários outros casamentos, mas fora do templo, fora da igreja, né? Mas esse casamento, o casamento do Vinícius e da Yasmin, foi feito aqui na igreja, diante do altar. Amém? E isso alegrou muito meu coração, até por conta do testemunho. Por quê? Porque a Yasmin foi uma aluna da Mulher Única. E o Vinícius foi um aluno do Homem ao Máximo. Então o Homem ao Máximo e a Mulher Única está dando frutos para a glória de Deus, amém? Glórias a Deus. Então no próximo ano vai ser o ano da sabedoria. 2025 vai ser o ano da sabedoria. Diga comigo, o ano da sabedoria. E no ano da sabedoria, seja sábio, se envolva com o ministério. Sabe, vista a camisa da igreja. A igreja, durante o ano de 2024, disponibilizou esses dois cursos maravilhosos da UDF, da Universidade da Família, aqui. Nós tivemos mais de 3 turmas de Mulher Única, não foi? 5 turmas de Mulher Única. Cada turma são 10, é isso? 8. Nós tivemos também 2 turmas de Homem ao Máximo, que deu um total de 16 homens. A turma do pastor Flávio e do pastor Alcides. Então, tudo isso são ferramentas que está sendo disponibilizada através do estudo, do ensino. A Bíblia diz: crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. Muita graça sem conhecimento não adianta nada. Muito conhecimento sem a graça também não adianta nada. Deus trabalha com equilíbrio. Então, são cursos que você vai sentar para aprender. Instruções maravilhosas. Instruções de pessoas que escreveu o conteúdo e que tem propriedade para falar a respeito de família. Quantas situações embaraçosas no meio das famílias que poderiam ter sido evitadas através do conhecimento, através do ensino. Então, se você realmente faz parte dessa família chamada ICV, se envolva. Quando abrir as turmas, dá o seu nome para participar desses cursos, porque eu tenho certeza que no final você vai agradecer. Você vai ser confrontado, vai ser confrontado. Não existe cura sem confronto. Muitas das vezes o fato de algumas pessoas evitar se envolver ao ponto de fazer um curso como esse, é o fato de você não querer ser confrontada. Então, em 2025, já deixa o seu nome, participe, amém? Porque muitas das vezes as pessoas, elas querem uma oração e nós estamos aqui para orar. As pessoas querem um conselho, nós estamos aqui para aconselhar. As pessoas querem um gabinete, nós estamos aqui para ouvi-las.
Mas o que você está fazendo por você mesmo? O que você está fazendo por você mesma? Quem está entendendo isso aqui? Então, se envolva, participe. E no ano da sabedoria, aos domingos, eu vou trabalhar com uma série de mensagens que o Senhor vem me dando já há algum tempo já. Serão mensagens que vai abençoar vidas, vai abençoar famílias, mas serão mensagens que vai nos confrontar também. Amém, gente? Então, eu tenho certeza que no ano da sabedoria nós vamos aprender juntos e crescer juntos. Até porque nós precisamos aprender. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Mas eu estou aqui para, junto com vocês, aprender. E aquilo que o Senhor tem me dado, eu tenho ensinado. Amém, igreja? Essa tarde, em casa, eu estava pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem para abençoar a sua vida, a vida de todos vocês, nesse último culto do ano. E eu recebi uma inspiração no começo da tarde, e eu passei a tarde escrevendo, essas últimas horas antes de vir para o culto. Eu peço que seja projetado o segundo livro das Crônicas, capítulo 25, verso 26. Projete para mim na NTLH. Clayson, filho, eu peço que você projete esse texto base na NTLH, e depois na sequência, filho, durante a ministração, nós vamos trabalhar com a versão NVI, ok? Antes de entrar aqui na mensagem, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os nossos voluntários, todos os nossos obreiros, pastores. Ontem nós tivemos uma maravilhosa confraternização. Foi um momento de muita alegria, foi um momento de descontração, foi maravilhoso. Quem estava lá? Foi top, foi uma benção, e tinha tudo que crente gosta, não é? O crente, ele não bebe cachaça, mas o crente come, que eu vou te falar. E o que tinha lá era fartura. Nós fomos para uma chácara. Os nossos assadores, eu vou te falar, hein? O Claudinei e o Cláudio. Meu Deus do céu, cara. Uma salva de palmas aí para eles aí. Porque os caras é fera. Os caras é fera. Foi uma bênção. As nossas irmãs que cozinhou aí, Deus abençoe, viu? Vocês são maravilhosas. Então tinha comida, tinha uma boa conversa, tinha piscina. Chocolate. Prêmio, teve até prêmio em dinheiro. Então foi uma bênção mesmo. E eu recebi uma orientação, não do Espírito Santo, mas do pastor Gomes. Pastor, tem que acontecer a cada 3 meses isso aqui. Tem que acontecer.
Quem viu o velhinho correndo ontem? Rapaz, ameaçaram de pegar o velhinho para jogar na piscina. Meu Deus do céu. Quem já assistiu lá o Coiote e o Papaléguas? O pastor Gomes parecia o Papaléguas. Mas foi uma bênção, né? Que bacana, que legal. Eu quero aqui só louvar a Deus pela vida de vocês, que nós possamos estar juntos no próximo ano aí, fazendo a obra de Deus, falando mal do diabo e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, verso 26. Está escrito assim: todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Vou repetir: todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. E você diz amém. Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: eu não vou terminar o ano como Amazias. Vou repetir: eu não vou terminar o ano como Amazias. Hoje a mensagem é aquela mensagem em que eu vou usar um exemplo de alguém dentro da Sagrada Escritura que nós não devemos imitar. O exemplo de alguém que nós temos que evitar a todo custo. Redobre a sua atenção. Como você quer ser lembrado? Qual história você quer que as pessoas contem ao seu respeito? Você precisa entender que nós somos protagonistas da nossa própria história. Ou seja, nós somos responsáveis por cada capítulo da nossa história. E todos nós temos uma história de vida, uma história com um começo, meio e fim. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o final. O mais importante é o final. Ou seja, independente de como você começa, você precisa terminar bem. Olha para essa pessoa que está ao seu lado com carinho e respeito e diga para essa pessoa, independente de como você começa, você precisa terminar bem. O rei Amazias, ele assumiu o reinado de Judá aos 25 anos de idade. Ele reinou por 29 anos. Nesse período da história, havia uma divisão no território de Israel.
havia o reino do sul e havia o reino do norte. Israel estava dividida, rachada. Até o período do tempo em que Salomão reinou, Israel era unificada. As tribos tinham uma aliança. Mas depois do reinado de Salomão, houve uma revolta, houve uma divisão. Então, o reino sul passou a ser chamado de Judá. E o reino do norte passou a ser chamado de Israel. O reino do sul, que também era chamado de Judá, tinha Jerusalém como sua capital. O reino do norte tinha Samaria como sua capital. Nesse período, por diversas vezes, Israel se estranhou com Judá. Como se não bastasse ter que combater os inimigos em volta de Israel, ainda havia uma briga entre eles. E foi nesse período aqui que Amazias assumiu o reinado de Judá. Amazias começou bem. Amazias começou agradando ao Senhor. Mas Amazias terminou mal. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, verso 2, eu peço que seja projetado na versão NVI. Está escrito: ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Ele fez o que era? Ele fez o que era? Vírgula. Mas não de todo o coração. Vou repetir. Mas não de todo o coração. Em outras versões, a RC vai dizer que ele não teve um coração íntegro. Então, a Bíblia diz que ele não serviu a Deus com inteireza de coração. Ele serviu a Deus com o coração pela metade. O que significa que ele não tinha amor pelas coisas de Deus. Ele não tinha paixão pelas coisas de Deus. Ou seja, não havia um envolvimento emocional com aquilo a qual Deus confiou a ele. Por quê? Porque quando nós falamos de Judá e tem Jerusalém como capital, nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Então Amazias não está reinando qualquer povo. Amazias não estava liderando qualquer nação. Não. Até porque, quando Deus instituiu o sistema de monarquia dentro de Israel, ou seja, começou a levantar reis para reinar sobre o povo, lá no período do profeta Samuel, quem começou a escolher os reis foi Deus. Eram os profetas que ungiam os reis para ocupar os seus cargos. Ou seja, eles eram habilitados na unção de Deus para assumir o governo do povo de Deus, para assumir o governo da nação de Deus. Então nós temos aqui um rei que lidera
uma nação de Deus, um povo de Deus, mas um rei que não tem o coração totalmente entregue para esse Deus. Eu faço algo que é para Deus, mas o meu coração não é totalmente dele. Uma pessoa que não tem um coração inteiro por algo, faz tudo por obrigação. Amazias reinou durante anos, aproximadamente 29 anos, por obrigação. E aqui eu vejo uma motivação errada. Marca essa frase aí se você está anotando. Trabalha para Deus, mas não com Deus. Vou repetir. Trabalha para Deus, mas não com Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas não com Deus. Tem muitas pessoas que querem trabalhar para Deus, quando na verdade nunca permitiu Deus trabalhar nelas. E nós estamos vivendo um período que a Bíblia diz que nos últimos tempos o evangelho seria pregado por contenda. Você não ouviu errado. O evangelho seria pregado por contenda. Quantos ministérios que tem por aí contendendo um com o outro, brigando um com o outro? Pastor, por que Deus não põe um freio nisso? Porque o evangelho está sendo pregado. Almas estão sendo salvas. E que Deus guarde a minha alma, para não ganhar alma e perder a minha. Que Deus guarde a sua alma. Porque tem muitas pessoas ganhando alma e perdendo a dele. Vou repetir, tem muitas pessoas ganhando almas e perdendo a si mesmo. Por quê, pastor? Porque o acerto de contas não é aqui. O acerto de contas é no tribunal. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, pergunta: você está entendendo? É por isso que algumas lideranças espirituais não tem limite. Está todo mundo vendo. Está todo mundo percebendo. Mas o fato de não haver punição, eles continuam. O que muita gente não entendeu é que o acerto de conta não é aqui. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu evangelizei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eu acredito que todos esses são aqueles que trabalham para Deus, mas não com Deus. Nós precisamos entender que Deus sempre vai honrar o nome dEle. Olha para essa pessoa, pergunta aí, pergunta para ela, pergunta para ele: você está entendendo? Não havia integridade no coração de Amazias. Anota essa frase: a medida que Deus usa para te honrar, para nos honrar, está ligado ao quanto
você é íntegro com as coisas dele. Vou repetir. A medida que Deus usa para nos honrar está ligado ao quanto você é íntegro. O quanto você é uma pessoa íntegra. Aí talvez alguém vai falar assim: pastor, mas eu já vi muita gente errada sendo honrada. Aí eu te pergunto, honrada por quem? Pelos homens ou por Deus? Porque o que eu mais vejo também é liderança forçando honra. São pessoas forçando para serem honradas. Anote isso. Honra forçada é estupro. Vou repetir. Honra forçada é estupro. Eu não peço que me honre. Não. Na verdade, as minhas atitudes, a função que você ocupa, o trabalho que você desempenha, é o que gera reconhecimento naqueles que estão sendo liderados. Detalhe, não manipulados. Você entende isso? Então nós somos honrados pelo que fazemos. Mas para Deus eu sou honrado por quem eu sou. Para o homem, você faz, e na medida que você faz, o homem te honra. Para Deus não. Deus não me honra porque eu faço. Ele me honra porque Ele sabe quem eu sou. Porque para Deus o que mais importa não é o que você faz, mas sim quem você é. Vou repetir, para Deus o que mais importa não é o que você faz, e sim quem você é. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta: quem você é? Quem nós somos fora da igreja? Quem nós somos nas nossas reuniões de amigos? Quem nós somos? Então presta atenção. Amazias não tinha um coração íntegro, mas Deus permitiu ele reinar por 29 anos. Então presta atenção. Isso aqui mexeu muito comigo. Quando Amazias ele assumiu o reinado, projeta para mim capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, verso 3 e 4. Ele fez justiça. Ele assumiu o reinado fazendo justiça. Ele fez justiça contra os assassinos de seu pai. Por quê? Porque seu pai tinha sido assassinado. Houve uma conspiração e mataram o seu pai. Então quando ele assumiu o reinado, quando o seu reinado estava firmemente estabelecido, a Bíblia diz que ele mandou executar os oficiais que haviam assassinado seu pai. O que Amazias está fazendo aqui? Ele está executando justiça. Porque até aqueles dias, ninguém tinha feito justiça ainda. Então quando ele assume, e está firmemente estabelecido, ele vai lá e executa. E presta atenção. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, na qual o Senhor ordenou: os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então quando ele começa a executar, ele executou os assassinos, mas os filhos, ele usou de misericórdia. Por
quê? Porque ele estava obedecendo a lei. Porque se ele executa os filhos, não seria lei, seria vingança. Porque a partir do momento que uma lei é violada, em nome da justiça, não é justiça, é vingança. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Então ele obedece à lei. Mas presta atenção, se nós acompanhar a história de Amazias, nem sempre ele vai obedecer a palavra, nem sempre ele vai obedecer a lei. Mas por que aqui ele está obedecendo? Ele obedeceu a lei porque era conveniente para ele. Era algo pessoal. Era algo que para ele era pessoal. Até porque tinham assassinado seu pai. Então ele está obedecendo a lei. Mas por quê? Porque é conveniente para ele. Toda pessoa que serve a Deus com o coração pela metade, que não tem um coração íntegro, ele obedece a palavra pela metade também. Por quê? Porque ele só obedece as partes que é conveniente a ele. Aquilo que não é conveniente, aquilo que lhe confronta, ele descarta. E sabe qual é a frase que essas pessoas usam? É aquela famosa frase: mas Deus conhece o meu coração. Não, Deus ele não quer conhecer o teu coração, Ele quer ser o dono do teu coração. Porque conhecer é uma coisa, ser dono é outra. E você precisa entender que Deus não vai tomar teu coração de assalto. Ele espera você entregar o teu coração para Ele. Ele espera que nós entreguemos os nossos caminhos a Ele. Então presta atenção. Toda pessoa que não é íntegra só obedece o que é conveniente. Geralmente é aquela classe de crente que para tudo ele usa a famosa frase: não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. Não, porque está escrito lá no Evangelho, não julgueis. Todo texto sem contexto vira pretexto para o erro. Se o Evangelho diz para não julgar, então por que Paulo julgou aquele que estava errado na igreja de Corinto? Se não era para julgar, por que Pedro julgou em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira? Não podemos julgar o pecado pessoal da pessoa, mas o pecado que fere o corpo de Cristo, o pecado que fere o Evangelho. Olha para essa pessoa agora, pergunta: está entendendo? Mas muitas das vezes nós não temos acesso a esse conhecimento porque a gente só lê status de WhatsApp. A gente está acostumado a ler muita frase de Instagram, muita frase de Facebook. Nós precisamos voltar para a Bíblia, para aquilo que Deus está falando, o que o Eterno está falando, o que a palavra de Deus está falando, o que a lei de Deus está dizendo. Presta atenção. Amazias continuou o reinado. A Bíblia diz que ele fez uma convocação. Ele convocou todos os homens de Judá. E ele viu que ele tinha 300.000 soldados. Quantos? É muito ou pouco? Hã? Para você ter uma ideia, se é muito ou pouco, vamos lá.
300.000 soldados Judá tinha. Não era nem o Israel inteiro. O ano passado, naquele ataque terrorista que teve, o ano passado, Israel tinha um contingente de 900.000 soldados alistados. Quase 1 milhão. Estou falando século 21. Ok? Esse texto foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Ou seja, há quase 3.000 anos atrás ele tinha 300.000 soldados. Não era qualquer exército. Só que a Bíblia diz que ele fez algo. Ele não achou o suficiente para vencer os inimigos, porque ele precisava lutar contra os edomitas. Então ele olhou para o seu exército e falou assim: não é o suficiente não. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Pergunta por quê? Porque a confiança dele não estava em Deus. A confiança dele estava nos soldados. A confiança dele não estava em Deus, estava nos homens. Presta atenção. Essa mensagem vai mudar a tua vida. Daqui a pouco eu vou começar a aplicar ela. Presta atenção. Toda pessoa que serve a Deus pela metade nunca vai confiar totalmente em Deus. A confiança dele vai estar mais nos homens do que em Deus. Sabe o que ele fez? Ele contratou 100.000 homens do lado de Israel, do lado de Efraim. E ele pagou 100 talentos de prata. A Bíblia diz que ele alugou os soldados. Por quê? Porque para ele não era suficiente. Toda pessoa que serve a Deus pela metade, nunca aquilo que Deus está dando para ele é suficiente. Projeta para mim, filho, verso 6 do capítulo 25. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 100 talentos de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e derrota. Deus tem o poder de dar vitória e derrota. Olha o que o homem de Deus está dizendo para ele: não vá com esses 100.000. Vai com seus 300. Vai com aqueles que Deus te deu. Porque se você for com eles, mesmo que combata corajosamente, vocês vão perder. Ou seja, eles tinham potencial para vencer, humanamente falando. Se ele tem 100.000 soldados a mais, humanamente falando, sem espiritualizar a coisa, ele tinha potencial bélico, militar para vencer. Mas presta atenção, não era o quanto ele possuía que iria lhe dar a vitória, mas o quanto o coração dele estava disposto a obedecer.
Não vou repetir. Não é o quanto você tem, é o quanto você obedece. Não vou repetir. Não é o quanto você possui de bens, é o quanto você está disposto a obedecer. Então não se trata do quanto você tem. Não se trata daquilo que você possui. Mas se trata sim, aonde está o teu coração. Aonde está o seu coração? A Bíblia diz que quando o homem de Deus falou isso para ele, ele disse: mas e os 100 talentos de prata que eu paguei para as tropas israelitas? Ele está dizendo assim, mas e o investimento? Porque 100 talentos de prata era um grande investimento. Ele está dizendo assim, e o investimento que eu fiz? E o investimento que eu apliquei? Porque na cabecinha do Amazias ele está saindo no prejuízo. Sim ou não? Mas eu quero liberar, toda pessoa que obedece a Deus e o coração é entregue a Deus nunca vai sair no prejuízo. Não, eu estou liberando isso aqui na sua vida hoje. Por quê? Porque eu tomei posse lá na minha casa disso. Aleluia. Aleluia. O céu está mandando dizer para alguém aqui: se o teu coração for totalmente de Deus, você não vai sair no prejuízo. Talvez esse ano de 2024 você fez alguns investimentos. Talvez alguns investimentos a longo prazo. Talvez você fez negócios com pessoas que não era para ter feito. Talvez você fez algumas aplicações onde não era para ter aplicado. Mas o Eterno me usa como profeta nesse altar para te dizer: se o teu coração é dele, você não vai terminar esse ano no prejuízo. Por quê, pastor? Porque essa foi a resposta do profeta. Qual que foi a resposta do profeta? O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. O Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Deus pode te abençoar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. O céu está dizendo para alguém: não se preocupe, não se preocupe. O Senhor pode te dar muito mais. Diga amém. Aí ele obedece. Ele vai com as tropas e a Bíblia diz que ele venceu os edomitas. Diga: Deus deu a vitória. Só que aqui começa a decadência. Aqui começa o fim trágico de Amazias. Versículo 14 e 16. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Peraí. Ele venceu os edomitas, pegou os deuses dos edomitas, estabeleceu como seus próprios. Se os deuses dos edomitas não deu nem vitória para eles, toda pessoa que não tem um coração totalmente entregue a Deus sempre vai ter espaço para algum Deus. Vou repetir isso aqui. E isso aqui não se trata de religião não, e nem de placa de igreja. Isso aqui se trata de relacionamento. Toda pessoa que entrega só metade do seu coração para Deus sempre vai ter espaço para alguns deuses. Qualquer coisa começa a ocupar lugar no teu coração. Qualquer coisa. Qualquer coisa começa a se tornar mais prioridade para você
do que Deus, do que as coisas sagradas, do que a presença de Deus. Deixa eu falar algo para você. Quer entrar 2025 abençoado? Quer entrar 2025 abençoada? Não deixe espaço para mais nada. Complete os espaços do teu coração com a presença de Deus. Aleluia. Complete. Não deixe espaço para nada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer dividir teu coração. Deus não quer dividir sua atenção. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é ciumento. O Espírito Santo tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você. Não, eu vou repetir isso aqui. O Espírito Santo tem ciúmes de você. É por isso que nós não podemos servir a Deus pela metade. Porque se servirmos a Deus pela metade, a nossa prioridade nunca será o Senhor. 2025, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Vou repetir, 2025 a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Se você quer ter uma vida abençoada, priorize a presença de Deus. Se você quer ter uma família abençoada, priorize a presença de Deus. Se você quer ter uma empresa abençoada, priorize a presença de Deus lá dentro. Se você quer ter uma vida profissional abençoada, consagre a sua vida profissional a Deus. Se você quer viver a realização dos seus sonhos, coloque os seus sonhos na presença de Deus. Aleluia. Esse ano você teve 365 dias para priorizar a presença de Deus. Se formos somar em porcentagem, quantos por cento você priorizou as coisas de Deus? E eu não estou falando de placa de igreja. Não estou perguntando o quanto você veio na igreja. Eu estou perguntando o quanto você se relacionou com Deus. Até porque tem pessoas que só conseguem fazer um papel de crente dentro da igreja, quando está todo mundo olhando. Deus não está olhando o que você faz dentro da igreja, mas Ele está vendo o quanto o teu coração serve a Ele fora da igreja. Olha para essa pessoa. Diga, quer ter um 2025 abençoado? Agora responde e diga, prioriza as coisas de Deus. O Amazias, projeta, filho. Verso 14, inclinou-se diante deles, queimou incenso para eles. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou o profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que não puderam salvar nem seu próprio povo. Enquanto ele ainda falava, o homem de Deus ainda falava, o rei interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro de rei? Pare, porque você quer ser morto? Amazias não aceitou a repreensão. Detalhe, essa repreensão estava vindo de Deus. Em Provérbios está escrito que somente os tolos despreza a repreensão. Somente os insensatos, pessoas sem juízo, despreza a repreensão. Quantas pessoas
que comete o mesmo erro do Amazias. Só porque ele veio de uma vitória, ele estava se achando superior. O orgulho tomou conta do seu coração, o ego ficou inflado. E toda pessoa que está com o ego inflado não suporta a repreensão, não aceita a repreensão. Ele olhou para o homem de Deus e falou assim: eu te nomeei conselheiro? Então pode calar a boca, para agora. Talvez o motivo de alguns fracassos na sua vida é porque você vem desprezando as repreensões de Deus. Quantas pessoas que você não aceita a mensagem de Deus que sai do altar mais? Quantas pessoas que você não toma mais para si as mensagens que saem do altar? E às vezes é Deus querendo falar com você, é Deus querendo alinhar seus caminhos, é Deus querendo trazer você para o centro da vontade dEle. E é por isso que eu entendo que nessa casa eu tenho que ser pastor e não amigo. E talvez isso te choque, mas se eu abrir muito o espaço da intimidade e me tornar amigo seu, você vai presenciar meus erros. Você vai presenciar quem é o homem Wellington. E você vai começar a desprezar as mensagens por conta do mensageiro. E quando eu falo de erros, pode ficar tranquilo, e que Deus guarde a minha integridade física e emocional e sexual, porque eu não estou em adultério, e também não estou roubando nada de ninguém. Só que a amizade de pastor com ovelha, muitas das vezes faz a ovelha fechar o ouvido para as mensagens que Deus está liberando. Você vai ter um pastor em 2025. Você vai ter uma pastora em 2025. Nós vamos virar as páginas para algumas coisas aqui. Só que eu não sou teu amigo. Eu sou teu pastor. E começa a me enxergar como teu pastor. Sou seu pastor para te aconselhar, sou teu pastor para te orientar, sou teu pastor para abrir a Bíblia dentro do gabinete e te mostrar o caminho. E eu quero ser visto como teu pastor. E eu quero que você enxergue a minha pastora Kelly como sua pastora e seu pastor. Eu não estou falando que eu não posso conviver harmoniosamente com todos. Vocês viram lá na chácara brincando com todo mundo. Eu não vou mudar quem eu sou. Só que não confunda as coisas. Quem está entendendo isso aqui? Nós precisamos ser franco nessa questão. Porque durante 4 anos eu cometi muitos erros na liderança da igreja. E um dos erros foi esse. E esse tipo de erro fere o coração de uma ovelha, mas fere o coração de um pastor também. Porque tem gente que acha que pastor não tem coração. Tem gente que acha que o pastor, ele é um robô. O pastor tem coração, o pastor tem sentimento, o pastor tem emoções. Quem está entendendo? E é terrível quando você vê pessoas que olham para você durante uma ministração e você percebe logo que ela não está recebendo a mensagem, que ele não está recebendo a mensagem. E às vezes é Deus usando esse servo falho como um instrumento para corrigir sua rota.
para corrigir seu caminho, mas você está desprezando a repreensão. Quantas pessoas que desprezam a repreensão? Quantos filhos que caiu em um abismo e não conseguem mais sair, porque desprezou a repreensão de seus pais, porque não ouviu os conselhos de sua mãe. Quantos filhos que hoje estão vivendo em situações catastróficas? Por quê? Porque fechou os ouvidos para o conselho de seu pai. Você precisa entender que a repreensão vem de um coração cheio de amor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ama. Não, quando Deus usa o profeta para falar com Amazias, era Deus dizendo assim: Amazias, você errou, mas dá para consertar. Amazias, você vacilou, mas dá para consertar. Quebra esses deuses, não se prostra diante deles, queime isso daí, dá tempo de consertar, Amazias. Mas o que o Amazias fez? Falou: cala a boca, sai daqui, não quero te ouvir. Isso não é Deus querendo te envergonhar, filha. Não é Deus querendo te envergonhar, filha. É Deus falando assim: ó, dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar. Dá tempo. A Bíblia diz que o profeta olhou para ele e disse assim: sei que Deus decidiu destruir você, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Toda pessoa que não dá atenção aos conselhos de Deus, uma hora será destruído. Eu vou repetir isso aqui. Toda pessoa que não dá atenção aos conselhos de Deus, uma hora é destruído. Uma hora é destruída. Amazias está terminando mal. A Bíblia diz que depois disso, e eu já vou terminar a mensagem. Quem quer que eu termine, diga amém. Quem quer que eu continue, fala glória. Tem gente que não falou nem amém, nem glória. Voto nulo. Voto em branco. Já que é o último culto, vamos até meia-noite. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que depois disso, depois que ele rejeitou a repreensão, nem a metade do coração era mais de Deus. Pergunta por quê? A Bíblia diz que ele mandou uma carta para o rei de Israel. Olha que loucura isso aqui, olha que coisa de criança. Ele mandou uma carta para o rei de Israel falando assim: me pega. Você não ouviu errado não. Você não ouviu errado. Se continuar o texto aí, ele vai falar isso aí. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: vem me enfrentar. Em outras traduções, vem me pegar. Está se achando. Sabe o que o rei de Israel fez? Olha a resposta do rei de Israel. Olha o que a sabedoria faz com o homem. Contudo, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Contudo, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes que derrotaste Edom e agora está arrogante. Mas fique em casa, Amazias. Fique em casa. Por que provocar uma desgraça que será a tua ruína e também a de Judá? Olha o que o rei Joás está falando. Fica na sua. Não provoca, bichinho. Provoca não.
Você está aí se achando. Você está aí parecendo um galo. Não faz isso não, sabe? Fica na sua. Sabe o que eu vi aqui nessa resposta de Joás? Sabedoria. Ele falou assim, eu não quero brigar. Sabe? Não quero. Mas por que o Amazias quer brigar? Porque Deus não está mais em lugar nenhum no coração dele. Agora ele está caminhando pelos caminhos do próprio coração dele. E a Bíblia diz, cuidado com o teu coração porque ele é enganoso. Se você tem que cuidar, se você tem que guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda. Conselho para 2025, guarda o teu coração. Não deixa o teu coração te enganar. Não deixa. Olha para essa pessoa e fala assim, guarda o coração. Não, mas fala assim, guarda o coração. Não deixa ele te enganar, não. Mas a Bíblia diz que o Amazias não deu ouvido. Pegou o exército, foi lá, e a Bíblia diz que o rei de Israel e o seu exército deu um pau. Derrotou o seu exército. Judá foi derrotado por Israel e cada um dos soldados de Judá fugiu para casa. Diga vergonha. Diga vergonha. Mas sabe o que eu acho mais triste nisso aqui? Pergunte o quê? Podia ter sido evitado. 2025 não entra em guerras desnecessárias. Evite guerras desnecessárias. Evite confusões desnecessárias. Evita conflitos desnecessários. Evita. Se a pessoa vir brigar com você e falar assim, 2 mais 2 é 10, você vai olhar e falar assim, você está certo. Está certo, é 10. Toca aí, é 10. Se vir brigar com você, fica assim, ó, faz assim, ó. Finja-se de cego, de mudo. Pastor, o que é isso? Eu aprendi na Bíblia. A Bíblia diz que Davi se fez de louco. Ficava babando e agarrando as colunas do palácio para fugir da mão do inimigo. Quem está entendendo? Por quê? Porque toda pessoa sabe, ele conhece o limite dele. Ele sabe até onde dá para ir. Por quê? Passou do limite a loucura. Quem está entendendo isso aqui? O que eu estou pregando para você são conselhos. Para você não terminar o ano como Amazias e não começar 2025 com as consequências do erro de um Amazias. Você precisa terminar bem. Para começar o ano bem. E eu quero profetizar que você vai terminar bem. Eu profetizo, você vai terminar 2024 bem. Você não vai terminar 2024 pela metade. Não vai terminar 2024 com o coração pela metade na presença de Deus. Não vai terminar 2024 com o coração pela metade na obra de Deus. Não vai terminar 2024 com o coração pela metade, não. Essa é a noite que Deus está dizendo para você: entrega o teu coração para mim. Entrega o teu coração para mim. Você não pode terminar esse ano como Amazias. Você não pode terminar esse ano como um filho Amazias, como um pai Amazias, como um empresário Amazias, como um funcionário Amazias. Não rejeite isso. Não aceite isso. Diga para você mesmo hoje: eu não serei um Amazias. Diga, eu não serei um Amazias. Eu não serei.
Eu preguei o exemplo de alguém que eu e você não podemos ser, para profetizar o que realmente nós vamos ser. Nós seremos homens e mulheres de Deus, com um coração totalmente voltado para o reino de Deus. Os nossos olhos vão estar voltados para Deus. Nós vamos, nesse ano que vai entrar, tirar os olhos do homem e começar a olhar para o Senhor. Nós vamos começar a olhar para Deus. Por quê, pastor? Porque o nosso compromisso é com Deus. O seu compromisso é com Deus. Eu termino essa mensagem perguntando para você: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Fica de pé, respondendo para você mesmo: aonde que está o teu coração? Aonde que o teu coração está? Essa é a última ministração de 2024. E nessa última ministração, nós precisamos terminar dizendo: eu não vou ser um Amazias. Minha família não será prejudicada por um Amazias. Meu ministério não vai ser prejudicado por causa das atitudes de um Amazias. Eu não vou ser um Amazias. Porque ou você serve a Deus ou você não serve. Apocalipse está escrito: ou você é quente ou você é frio. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno Deus vomita. Você precisa entender que com Deus não tem meio termo. Ou serve ou não serve. Ou é ou não é. E repito, não é sobre placa, é sobre relacionamento. Quantos entenderam essa mensagem? Eu quero orar. Essa palavra falou com você? Porque essa mensagem me confrontou hoje. Essa mensagem me confronta, essa mensagem confronta a pastora Kelly. Essa mensagem confronta a liderança dessa igreja. Então ela tem que confrontar os liderados também. Porque se eu terminar como Amazia, eu fracassei. Se você terminar esse ano como Amazia, você fracassou. Mas eu quero profetizar que você não vai terminar como um fracassado. Esse rei foi levado, foi preso, passou 15 anos. A Bíblia diz que ele foi morto. E depois que ele morreu, pegaram o seu corpo e colocaram em cima de um cavalo. E bateram no cavalo. Ninguém guiou o cavalo. O cavalo entrou dentro de Judá, carregando um defunto em cima dele. Ele chegou em Jerusalém, morto em cima de um cavalo. Pegaram o seu corpo, tiraram de cima do cavalo e o sepultaram. Eu até arrepio. Será que nós vamos terminar mortos em cima de um cavalo? Quantos pais de família que está vivo, está respirando, mas está com uma paternidade morta em cima de um cavalo?
Quantos sacerdotes, que deveria ser o sacerdote da casa, mas é um defunto em cima de um cavalo. Quantos ministérios que está terminando como um defunto em cima de um cavalo. E posso falar? Ministérios grandes, que vai terminar um defunto em cima de um cavalo. E não é porque tem pessoas denunciando, não. Porque homem de Deus e mulher de Deus não precisa acusar ninguém. Não, eu só preciso preservar o meu altar. Porque o altar que está de pé denuncia o altar que está caído. E aí eu te pergunto, você vai terminar como defunto em cima de um cavalo? Talvez você tinha tudo para ser um grande empresário, mas está terminando como defunto em cima de um cavalo. Sem honra. Eu quero profetizar. A sua vida não termina como defunto em cima de um cavalo. Não. Sua família não termina como defunto em cima de um cavalo. Teu ministério não termina como defunto em cima de um cavalo. Não, Deus tem promessas para a sua vida, filho. Deus tem promessas para a sua vida, filho. Foi por isso que Ele te salvou. Foi por isso que a graça te alcançou. Foi por isso. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a minha vida. Mas talvez ao longo de 2024 você teve algumas atitudes que a mensagem denunciou hoje. A palavra denunciou hoje. O altar está aberto para você. Se caso você quer receber oração, o altar está aberto para você. Vai falando com Deus. Fecha os teus olhos ao som dessa canção, ao som desse louvor.